dando sequência às atividades do Plano Emergencial através da KSDR, do Governo do Estado da Bahia. Este plano faz parte das ações remotas que estão acontecendo neste período de Covid-19, aonde a assistência técnica está executando atividades EAD para agricultores, dirigentes e agentes comunitários rurais. Bom, mas seguindo aqui na nossa live, né, que faz parte da nossa ação emergencial de ATER do Projeto Bahia Produtiva, eu gostaria de dizer que tiveram muitas perguntas. E aí eu acho que a gente pode ir para o quadro, para o bloco de interatividade, para garantir essas contribuições. Algumas são dos nossos empreendimentos aqui do território do Baixo Sul. Se vocês topam ficar mais uns 15 minutos aqui conosco para poder interagir com essas perguntas. Pode ser? Pode ser. Tranquilo. Estamos aqui. Bom, um participante com o codinome Naruto pergunta ao Luiz: como dar os primeiros passos rumo à comercialização de algum produto? Como buscar clientes? Eu vou já aproveitar e entrar também outra aqui que é para o Luiz. Cadê aqui? Nossa, grande parte são dos rótulos. A regularização sanitária, Luiz, é uma necessidade e garante mercado? E o outro, do Vitor Rarwan, pergunta: em tempos de pandemia, os órgãos de registro estão funcionando? E aí eu também quero te... tem uma outra pergunta da Ioná Manuela aqui, também da nossa equipe do Bahia Produtiva. Quais as recomendações para os empreendimentos do Bahia Produtiva que estão recebendo esses investimentos? Né? Quais as recomendações? Bom, eu queria também fazer uma pergunta aí, Luiz, casadinha com um colega que falou em tempos de pandemia, se os registros estão funcionando. E aí, acho que vou deixar uma pergunta para depois do Mike, porque acho que é uma pergunta mais de fechamento. Aí, vamos lá. Mike, também já posso passar as perguntas para ti? Pode, vou tentar. Deixa eu responder o primeiro bloco aqui, Sibeli, acho que vai ficar melhor. Senão pode ser. E aí, Mike, você fica à vontade também para completar, porque eu acho que são coisas... Beleza, Luiz. Vem lidando junto, né? Mas, em relação à pergunta do Naruto, eu gostaria de fazer uma abordagem que ele perguntou: quais os primeiros passos, né, para conseguir clientes. Uma das coisas que a gente está aprendendo depois de muitos anos com a Central do Cerrado, e que a gente trabalhou muitos anos como uma organização passiva no que diz respeito ao acesso ao mercado, de esperar chegar o pedido ou o cliente para responder às demandas, a gente começou a perceber que o mercado você conquista indo atrás dele. Então, independente do tamanho do empreendimento, Naruto, o primeiro passo que tem que dar é ir atrás de quem vai comprar o seu produto. É não ficar aguardando, porque dificilmente as pessoas vão te encontrar, ou vai ser muito mais fácil você ir atrás de muitos do que muitos conseguirem te encontrar. Então, a gente, na Central do Cerrado, tem uma parceria e recebemos assessoria por várias vezes de uma organização que é referência em planos de negócio, que agora, uma das coisas que eu queria falar, Sibeli, que é a Capina, lá do Rio de Janeiro, que é uma referência em comercialização, em estudos de viabilidade, essas coisas, eles estão adotando o nome, em vez de plano de negócio, plano de sustentabilidade, porque vai além do negócio do empreendimento. É a sustentabilidade do empreendimento. E o que eles falam é: mercado se faz com o pé no chão, indo atrás, e poucos
vão ao mercado. Fico esperando receber pedido, aparecer um comprador. Então, para o Naruto, seria isso. Em termos da regularização, garantir mercado, que teve a pergunta aqui, a regularização não garante mercado, mas você pode deixar de entrar no mercado porque você não tem o registro. Você ter o seu produto todo regular não garante que você vai vender para ninguém. Porque para você vender, você tem que fazer o relacionamento, apresentar o produto, seu preço tem que estar bacana. Então, é o que eu falei na apresentação, não basta atender as exigências legais, tem que atender as exigências de mercado também, no que tem. E aí faz diferença a abordagem, o atendimento, o preço, as condições que você tem de entrega, a facilidade que você tem de logística, a segurança que você passa na venda, mas você não tendo a regularização, com certeza você não entra em muitos locais, porque não vão comprar o seu produto. Ela não garante, mas ela pode impedir. Ô Luiz, eu acho que só um vínculo disso com a estratégia de comercialização, na verdade, né? Porque esse é o ponto. Se a tua estratégia, a tua percepção de acesso ao mercado está voltada para mercado formalizado, gôndola de prateleira, é determinante. Se não, se o teu produto é trabalhar a granel, é vender na feira, se a tua estratégia é essa, não faz diferença nesse contexto. Né? Então, assim, o que pondera e o que define isso, na verdade, a tua estratégia comercial é como você está pensando no desenvolvimento da comercialização do teu empreendimento, dos teus produtos. Aí o Vitor perguntou dos órgãos de registro se eles estão funcionando. Eu digo que sim, não estou acompanhando nenhum empreendimento que está em processo de registro agora, mas o que eu digo que a pandemia contribuiu muito é que muitos procedimentos que antes eram físicos de entrega, a gente avançou muito na pandemia com os processos digitais e virtuais de análise de documento, de procedimentos. Então, os órgãos estão funcionando. Eu não sei se estão funcionando as visitas de fiscais para fazer a inspeção para liberar os registros. Mas os órgãos, com certeza, estão funcionando. E eu tenho notícia assim, que não só para a questão sanitária, mas as questões contábeis, registro de ata, realização de assembleias, avançou muito no virtual e pelo que está sendo consolidado, é um caminho sem volta. Acho que a pandemia vai passar e esses procedimentos virtuais vão ficar. Eu acho que antes da pandemia era inimaginável a gente fazer uma live dessa com tanta gente bacana, de agricultor, de técnico, não é? E hoje a gente faz isso todo dia, o dia todo, então criou-se uma cultura de uso do virtual aí que não tinha antes. E isso está nos órgãos também, e muitas organizações vão também passar a adotar o trabalho de casa em muitos casos. Eu acho que na Central do Cerrado a gente não volta ao modelo presencial 100% o tempo inteiro, todo mundo. Então a gente deve ter alguns momentos de estar junto, mas a gente está percebendo que o mundo virtual, sei lá, chegou para ficar. E a pandemia que propiciou isso, né? Obrigada, Luiz. Vamos lá, Mike. Aí é um conjunto de perguntas, Mike, sobre o rótulo, eu vou falar todas agora, tá? Então, primeiro o Anailton, que é um agente comunitário rural da comunidade Escadinha, que pergunta: o que você recomendaria para um empreendimento que já encontra no processo de regularização da rotulagem? E como se estabilizar no mercado? Né? Essa é uma pergunta bem pontual. Eles estão justamente nesse momento do empreendimento. Gabriela Navarro, da Copermuta, ela pergunta se todos os produtos pergunta se todos os produtos para ser comercializados precisam de rotulagem. Essa é a pergunta dela. O Nilo Ramos também pergunta como fica a rotulagem de ervas medicinais? Tem algum detalhe, tipo chá?
Leopoldo Lima pergunta: quanto custa em média fazer um rótulo? E Lucas Nicori pergunta sobre a inclusão do ORCOD nos rótulos. QR Code. ORCOD. E aí, para não ter que voltar de novo a palavra para mim, eu gostaria de fazer uma pergunta final aí, depois da fala, o Mike já pode responder, depois o Luiz responde. O Luiz até entrou um pouco na conversa ali, para falar o que vai ser, o que será dos empreendimentos, né? Ele falou dos serviços nesse momento de pandemia, mas o que você falaria para os empreendimentos da agricultura familiar aqui do território do Baixo Sul, pós-pandemia, né? Você enxerga uma luz de oportunidades para essa realidade aqui do território do Baixo Sul? É isso. E talvez também expandir para o projeto Bahia Produtiva, porque o projeto Bahia Produtiva não está só aqui no território do Baixo Sul, né? Ele se encontra em 24 territórios do estado da Bahia. Bom, é isso, Mike, começa aí, por favor. Não, beleza, vamos lá. Questões muito, muito fáceis, né? Eu acho que eu perdi o nome do companheiro que fez a primeira pergunta, mas não consegui, não deu tempo de anotar. Nailton, isso. Eu acho que a grande questão para quem está fazendo é certificar de que está fazendo certo. Porque eu não vou citar nome, mas isso acontece muito, da gente ter o companheiro vai, faz, com toda a boa vontade, você tem um rótulo que é bonito, às vezes, que tem né, uma harmonia, tem uma diagramação, mas o cara erra na letra que é pequena demais, abaixo do que a norma manda, o cara erra no formato como a legislação estabelece que a tabela nutricional tem que ser desenhada, o cara erra naquilo que eu falei do painel principal, não coloca o peso do produto na frente no painel principal do produto, coloca atrás. Então, acho que a grande questão para quem está fazendo é certificar de que está sendo feito corretamente mesmo, de fato, checar pela legislação. Né? E eu acho que é isso, não tem muito o que fazer, não tem muito o que dizer. Infelizmente, como eu disse... É um trabalho técnico, né, Mike? Que não dá para delegar para uma pessoa que conhece. É um trabalho técnico e a gente tem que entender que é um trabalho especializado. Querendo ou não, você consegue fazer, você vai ler legislação, trocentas e tal, mas como é que você sabe se aquele produto tem um regulamento técnico específico? Existe metodologia para isso, banco de dados de legislação que quem é da área acessa e sabe, entendeu? Então, assim, tem que ter alguém que conheça. E a ideia, e o objetivo é checar, de fato, se está sendo feito corretamente. E o compromisso da gente, eu já fui agente de ATER, eu trabalhei com a ATER de campo, de fato, assessorando empreendimentos, assessorando comunidades de moto em cima, e é o nosso compromisso de passar para os empreendimentos a coisa correta. E se não sabe, pergunta para quem sabe, faz consulta na Anvisa, faz consulta no mapa, pergunta, não tem vergonha de perguntar, pede ajuda para quem for, né? Eu acho que da Gabriela, da necessidade de rotulagem para tudo, não é para tudo. Eu acho que a rotulagem técnica, do jeito que a gente coloca, ela depende do mercado que você quer acessar. Se você vai vender um produto a granel, tem uma legislação específica que diz ali o que tem que pôr no fardo e tudo, que é o produto embalado à vista do consumidor, aí a responsabilidade de informar é do revendedor, do cara que fraciona, embala ali na vista do consumidor e vai. Então, não é... O rótulo ele é uma identificação, né? Se o teu cliente é o dono da padaria que vai vender a tua castanha de caju a granel, o grau de informação nesse rótulo para o dono da padaria que vai vender lá o teu produto da granel é né? O grau de formação da tua castanha, se ela for colocada na gôndola de um supermercado ou na gôndola da própria padaria como produto acabado, é outro, né? Se você vende a tua castanha a granel para um atravessador, porque hoje é a realidade que muitos parceiros nossos vivem, se você vende ela a granel para um atravessador, você não tem regulamentação para isso especificamente, depende do que o teu contrato comercial, do que a tua parceria comercial estabelece, né? O grande delimitante disso é o mercado, que mercado você quer acessar dentro da tua estratégia. Mike, deixa eu fazer um adendo no que você está falando, porque venda para a indústria pressupõe a indústria, ela precisa homologar o seu ingrediente provavelmente dos controles de qualidade deles. Então, eles vão te exigir laudos, vão te exigir controles microbiológicos, vão te exigir alguns certificados extras, ficha técnica.
Às vezes o produto vai sem rótulo, a granel, mas você tem que ter enviado uma ficha técnica, esse produto tem que estar homologado e muitas, por exemplo, a gente vende para a indústria. A indústria exige que cada lote você tem que mandar com laudo da análise centesimal, que é da parte nutricional e microbiológica, para atestar que aquele lote está dentro do padrão do que foi combinado. E eles fazem o teste de contraprova a hora que chega lá, para garantir a qualidade, para entrar na indústria, para não ter surpresa. Então, isso é muito relativo, né? E ter um entendimento amplo de que o rótulo não é o que está pregado no produto, é isso que o Luiz traz. O rótulo é a informação acerca do produto que quem está consumindo ele, seja a indústria ou seja o consumidor final, tem que ter. Esse é o conceito do que é rótulo, né? Para a gente poder entender. Das ervas medicinais, por exemplo, a erva medicinal é um produto isento de registro, né? No contexto da regularização sanitária, da obrigatoriedade de ter o número de registro na Anvisa para aquele chazinho ali e tal. O que ela tem que fazer é atender se ela promete, se é uma erva, aí entra a legislação específica de fitoterápicos, é mais complexo ainda, mas sanitariamente, para a composição, é um produto isento de registro, né, que atende aquelas mesmas normativas que eu mostrei para vocês ali. Se você olhar na lista lá da tabelinha, tá lá ervas desidratadas e tal. Agora, se você vende uma quina desidratada para fazer chá, é uma coisa. Agora, se você vende a quina e você comunica ali que ela tem uma função, ela pode atuar como medicamento, tal, aí é outra legislação, outros critérios de rotulagem que tem que ser atendidos, né, outros registros específicos que tem que estar... que tem que ser atendidos. Eu estou aprendendo muito com a Valéria Pascoal aí nessa discussão dos alimentos funcionais, que a gente não sabia como era esse mundo de alimento funcional. Você tem um produto que é muito rico para determinada coisa, mas você não pode comunicar que ele serve para aquilo, né? Porque tem toda uma normatização, uma autorização da Anvisa específica para que você possa vender aquele alimento como funcional e tal. Então, aprendizado, né? Nesse contexto. Quer falar, Deixa eu Luiz? complementar, Mike. Essa questão do chá é muito interessante, porque o chá é um alimento, ele pode ter função terapêutica, mas se você vender como um chá, você vai atender a legislação de alimentos. Se você vender ele como, o chá de camomila, ele é um alimento. O chá de camomila, se você dizer que ele é um calmante, ele vira um remédio. Aí você tem que atender a legislação da indústria farmacêutica, aí tem que ter teste de eficácia, controle do princípio ativo, qual que é a concentração. Aí é quase que surreal assim, o nível de exigência para você conseguir fazer o registro. Então, muita gente que trabalha com produtos, alimento para fins terapêuticos, não diz isso no rótulo, mas indica, talvez, de outras formas. Na Central do Cerrado, a gente tem, por exemplo, vendido muito mesocarpo de babaçu e farinha de jatobá para alguns usos de tratamento indicado por nutricionistas. Valéria Pascoal, super parceira nossa, indicando o jatobá e babaçu para um monte de coisa, para inflamação da próstata, para inflamação, para um monte de situações, problemas de estômago, úlceras. Nós não botamos isso no rótulo. As pessoas vão lá comprar um alimento que resolve o problema da saúde dela. A gente não está vendendo remédio. Ela tem uma função. O nutricionista está prescrevendo esse alimento para a pessoa. Então, a gente não pode botar o uso, né, terapêutico, porque senão vira remédio. É isso. Então, oi, Sibeli, pode falar. Já que o Luiz terminou uma fala aí, eu não posso deixar, Luiz, tem um parceiro nosso aí de trajetória grande que fez uma pergunta, que é o Martin. O Martin, aí eu tenho que falar aqui, porque senão não vai. O Martin, ele pergunta, qual a experiência da Central do Cerrado com registro sanitário, sanitário arte, né? Registro sanitário arte. E a Iarla Marques pergunta com relação aos selos, né? Como funciona a comercialização em municípios que não têm esses selos? Algum entrave?
Aí não sei se essas duas ficam para o Luiz ou se é para o Mike, aí vocês dividem aí. E não esquece aquela última minha que era de fechamento. Começar mandando um abraço para o Martin. Martin, companheiro querido, longa data. E, bom, a gente participou, em alguma medida, do processo de construção dessa normativa nos debates com a vigilância sanitária, no debate principalmente puxado pelo ISPN, pela CONTAG, num trabalho de incidência política e de adequação da legislação às regras para povos, comunidades, agricultura familiar. Não temos, dentre as nossas cooperadas, ninguém que eu saiba, né, Mike, usando o selo arte. Nenhum produto de origem animal. Ele abre um precedente incrível. Agora, até onde eu acompanhei, foi decretado o selo para os produtos artesanais, mas o regramento do detalhe de como isso vai se dar, ele não existe ainda. Então, eu não estou acompanhando de perto esse processo, eu não sei se o Mike está por dentro, mas não temos dos nossos cooperados ou parceiros ninguém comercializando com selo arte. Ainda não. Eu tenho trocado umas conversas com o João Ávila, que é nosso engenheiro de alimentos, né, da Central, nosso responsável técnico pela nossa pequenininha agroindústria que a gente tem em Brasília, sobre o selo arte. Uma coisa que ele coloca para a gente é a dificuldade da organização coletiva, né? Que o selo ele limita um pouco isso, mas também estou falando de especulação, não tenho aprofundamento na área. Mas eu queria responder os dois últimos pontos que eu acho que a galera está esperando, né? Eu acho que de custo de rótulo hoje, né? São etapas. A primeira coisa é você compor a identidade. Hoje, uma empresa de design, um designer bom, ele vai cobrar, é muito variável, do perfil da agência, do portfólio dela, de tudo isso, mas a gente tem casos para a questão de criação de identidade que vão de R$1.000 a R$5.000. Depende muito da agência, do que você quer, se o processo é participativo, se ele é coletivo, se vai querer reunir, se vai ter que ser feito reuniões, viagens, depende muito, né? Então, eu percebo na nossa realidade essa variação. A segunda coisa é fazer, depois que essa identidade está definida, você fazer a arte dos rótulos com base nessa identidade. Aí isso tem uma variação, dependendo de produto, que vai de R$200 a R$1.000 por rótulo, né? E aí, se você tem uma linha, você vai fazer um rótulo de castanha de baru, de 1 quilo. Aí você cobra aí, sei lá, R$600 mais ou menos, e cobra mais 200 pelo mesmo rótulo de 100 gramas, mais 200 pelo mesmo rótulo de 50, então essas variações vão se dando. E o terceiro gasto nesse processo, que são as impressões, né? Porque depois que você fez a arte e a identidade, você criou os rótulos e tal, nesse meio tempo também se você não tiver equipe, você tem que pagar alguém que faça a parte técnica do empreendimento. Mano, por exemplo, a gente tem parceiro nutricionista que cobra aí, em média, R$180 a R$250 para montar uma tabela nutricional, depende da complexidade que a tabela exija, né? Se é de um produto único, onde ela vai fazer só uma consulta em literatura, se é um produto composto que vai requerer mais cálculo, análise laboratorial, seja o que for, né? Também tem esses custos inerentes. Mas, no geral, eu vou dar um exemplo no grosso. A gente desenvolveu a linha da Copauge, lá no Maranhão, a Central junto com a Copauge. Ali a gente fez 4 produtos, né? É um óleo de 1 litro, um óleo de 3,5 litros para restaurante, o óleo gourmetizado, pequenininho, de 300 ml para empório, tal, e os tubetes de amostra para clientes e tal. Com arte, impressão, diagramação, tudo, feitura dos rótulos, frete, tudo, a Copauge investiu nisso mais R$50 mil, só nisso especificamente, né? Então, é só um exemplo de referência boa nesse processo. E do QR Code, que o companheiro também pergunta, o QR Code ele é um instrumento, né, que ele pode ser usado, por exemplo, você não precisa contar a história, o rótulo narrativo que eu dei o exemplo da Copauge, textualmente, pode ser um QR Code, que te leve para um ambiente virtual que tem o histórico da comunidade, o histórico do produto. Ele é uma ferramenta que é usada. A gente no Brasil não tem cultura de uso de QR Code ainda, né? A gente não tem, a gente vê fora do Brasil como isso funciona. A gente não tem o hábito de abrir um leitor de QR Code no celular, plugar e buscar informação sobre o produto. Na Europa isso é muito comum, né? Nos Estados Unidos também.
Mas ela é uma ferramenta, não é obrigatório ter, né? Aí depende, por exemplo, tem algumas secretarias estaduais de fazenda que fazem controle de produto e nota fiscal via sistema de QR Code. Aí entra na seara das especificidades locais, estaduais, que a gente não consegue acompanhar nem ver tudo. Mas ele é um bom instrumento, que se for bem usado, acho que o Origens do Brasil usa o QR Code hoje, né, Luiz? Para rastreamento, monitoramento da produção. Estão buscando alternativas porque o consumidor, no geral, não acessa. Não acessa. Verdade. Mas você tem vários. Mas é um instrumento que quando bem usado, tem uma funcionalidade, mas não é obrigatório. E o QR Code puxa só para não ficar sem resposta a pergunta do Nilo lá, que é questão de indicação geográfica. A gente tem na Central do Cerrado o capim dourado como o primeiro produto de artesanato registrado como indicação geográfica. A gente tem o mel de Aroeira, que foi no norte de Minas, registrado pela cooperativa de Bocaiúva. A gente tem... que mais que a gente tem de indicação geográfica, Mike? A gente tem muitos produtos com indicação geográfica que não estão registrados no INPI, e a Central do Cerrado funciona como uma marca coletiva, apesar de não... A gente fez a solicitação do registro e teve uma falha de processo no procedimento lá, foi negado, a gente está entrando novamente, mas está em processo de registro a marca coletiva. Ô Luiz, eu acho até legal socializar com o pessoal o problema que teve, porque foi tão bobo, porque a gente ficou com medo de fazer o protocolo de uso. A gente achou que era uma coisa muito cheia de coisa, como é que a gente faz isso? Aí a gente teve acesso ao protocolo da Coopercook, que foi feito à mão, numa reunião escrita à mão e encaminhada. A gente falou, olha só que bobeira que a gente fica querendo, né? E foi isso, não tem, né? Só um exemplo, eu acho esse exemplo muito bom. Vou entrar em nos finalmente, está uma delícia, ficaria mais um tempão, mas temos horário, né? A sua pergunta do pós-pandemia, eu falei um pouco, assim, que eu acho que fica esse legado, eu acho que é importante a gente estar antenado nos canais virtuais de comercialização, que eu acho que eles vão ficar, não necessariamente uma loja virtual, mas o processo de reuniões, de apresentação de produto, de você fazer um encontro com um diretor, com um representante comercial, então isso daí eu acho que já está, mas pelo perfil do nosso trabalho, colocando nós todos assim no mesmo contexto, eu acho muito difícil a gente conseguir que o virtual substitua esse relacionamento humano, essa presença que é tão importante para a gente, assim, que tem a ver com o sentimento, com o carinho, com o abraço, com todo o relacionamento mesmo, que tem que ter calor, tem que ter contato, tem que ter... Então, acho que isso não vai ser perdido, acho que a gente volta nas estratégias nossas de comunicação, de promoção, está super programado participação em feiras, em encontros que eu acho que são, né, momentos presenciais muito importantes. Então, e além do que a gente, nesses momentos, além de trabalhar, a gente está celebrando o convívio, a cultura, tem música, tem dança, tem... Isso aí é importante, porque a gente está aqui para ser feliz também e se divertir, né? Mike, gostaria de falar alguma coisa? Acho que só agradecer a oportunidade, né? Acho que é muito bom para a gente construiu a Central nesse formato, né, de coletivo, né, de dividir, de receber, de fazer, e é um prazer para a gente estar aqui. A gente tem um namoro e alguns casamentos com a Bahia já
já consolidados aí, e vamos junto. Eu quero parabenizar aí todo o trabalho que vem sendo feito, os investimentos que o Estado da Bahia vem fazendo, a parceria do Bahia Produtiva, do Aliança Produtiva. Eu quero dizer que eu acho que eu não conheço outro estado no Brasil que estejam com a faca e com o queijo na mão para fazer a agricultura familiar acontecer, né? E essa responsabilidade é dessa equipe, né, dos agentes, dos gestores, dos consultores. A gente fica muito feliz de ver pessoas estratégicas no pensar a agricultura familiar e seu desenvolvimento atuando aí dentro, e a gente está à disposição, né, para construir junto, de integrar, fortalecer nossa rede. A Central da Caatinga hoje é filiada à Central do Cerrado, é cooperada nossa. Isso nos possibilita não só, né, ações específica de comercialização, mas toda uma atuação conjunta, não só no âmbito produtivo e comercial, mas de luta, né, de militância, de busca por direitos, de conservação da nossa biodiversidade. E agradecer, a gente. Pena que eu acho que a gente ficaria aqui mais uma hora, tranquilo, assim, mas infelizmente tem que acabar, né? Muito obrigado pelo convite, Sibeli, Baden. Espero que a gente tenha contribuído, e a gente está à disposição, como Central do Cerrado, para colaborar no que for preciso. Então, antes de agradecer, eu gostaria de informar também, né, a todos que participaram, que o Lucas Guerrieri, ele acabou tendo um outro imprevisto, caiu mesmo por conta das chuvas, pela falta de internet em Salvador, e não conseguiu voltar mais para o nosso diálogo. Então, também fica aí o pedido de desculpas a todos, e aí a gente traz o Lucas numa próxima oportunidade. Olha, não tenho palavras, mas tenho muitas palavras para agradecer essa tarde maravilhosa, né, que foi essa construção, essa troca de experiência, de aprendizados, né, da trajetória de vocês conosco, né, riquíssimo. Não existe mesmo palavras, porque como o Luiz colocou, né, o isolamento social, ele não substitui, né? Esse diálogo não substitui um abraço, uma cadeira, mas ele está nos oportunizando reinventar o processo de diálogo e de construção do conhecimento da assistência técnica. Então, e isso acho que vai ficar, ela fica. Essa forma de diálogo virtual e AD, ela, eu acho que vem para ficar, porque dificilmente nós teríamos essa mesma tarde, essas mesmas quase 3 horas de diálogo, não fosse esse momento da pandemia. Então, acho que vem como um aprendizado, né, da gente utilizar mais essa ferramenta de formação EAD, né, vem funcionando bem. Claro que não é suficiente, né, um seminário presencial, com certeza, a gente aprende muito mais, mas aqui foi riquíssimo, foi para além do que o SASOP esperava, do que nós tínhamos combinado. Eu agradeço imensamente em nome do SASOP, de toda a equipe do Bahia Produtiva, e aqui da equipe do programa Mata Atlântica, aqui no Baixo Sul, aqui de Camamu, pela disponibilidade de vocês dois. Eu conheço o Luiz aí de uma trajetória bem longa. Mike, um prazer. A gente tem vários amigos aí em comuns, então, muito agradecer, assim, não tem palavras, né? E, com certeza, o SASOP está à disposição também de vocês para qualquer outra discussão. A rede de agroecologia do Baixo Sul também vem se fortalecendo a partir de um outro projeto. E o Bahia Produtiva, nós estamos encerrando o 2º ano dele, então a gente entra aí no ano 3, com esse viés da comercialização, com seus desafios e oportunidades, e com certeza a gente vai manter esse contato e essa parceria, como vocês mesmos falaram, né? Não tem como a gente seguir sem parceria e sem diálogo de rede em redes, né? Então, é isso. E passando isso aqui, Sibeli, passando a pandemia, vamos organizar uns intercâmbios aí, da gente levar uma turma nossa para aí, vocês virem para conhecer, trocar umas experiências ao vivo. Combinadíssimo, vamos combinar sim. E aí, nesse momento, né, só para a gente fechar, vamos continuar ficando em casa, né? Acho que esse é o nosso lema ainda, né? Vamos continuar em home office até a gente ter segurança
E, por favor, todos os convidados aí, todos os que participaram até agora, também quero agradecer. Foram mais de 2 horas de diálogo. Vão ter outras lives, outros temas estão sendo discutidos, tem PNAE, tem PAA, tem gestão dos empreendimentos, que vai dialogar muito com essa live de hoje. Então, fiquem conectados, dirigentes, ACRs, e gratidão pela presença de todos.